graça, irmãos. Apocalipse capítulo 12. Quem seriam a mulher e o dragão de Apocalipse capítulo 12? Vamos ver. E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Irmão, se você analisar pela visão bíblica, quando José teve o sonho, ele sonhou com o sol, com a lua e com aquelas estrelas. 11 estrelas se curvando diante dele. Pela Bíblia, pela colocação que essa visão tem, nós vemos que é praticamente os mesmos símbolos. São os mesmos símbolos usados aqui. Para João, quando João teve essa visão, com certeza ele já deduziu e ele já ligou essa visão como sendo a mulher, a nação de Israel. Perceba que ela tem as vestes como o sol, assim como José sonhou e viu o sol e a lua, seu pai e sua mãe. Então a autoridade maior, o sol hoje, é a nação de Israel, tá? Na visão profética. A lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, ou seja, as 12 tribos de Israel, tá? Alguns dizem também, aí fique sempre com a sua opinião, alguns dizem ser a igreja. A igreja, as 12 tribos de Israel, ou seja, o povo de Israel também junto, representando a mesma coisa, representando junto essa mulher, a igreja e a nação de Israel, porque 12 diademas, as 12 tribos de Israel. Alguns também interpretam dessa forma, que é a igreja, tá? A igreja conectada também com a nação de Israel, ou seja, a nação de Israel e a igreja, simbolizando a mulher, tá? Alguns pensam dessa maneira também. E ela estava grávida de quem? Do Messias, tá? Do Messias. O Messias, com certeza, porque você vê que o dragão correu atrás dessa mulher para devorar o filho, para destruir o filho. Então está falando da perseguição do diabo contra Jesus, assim que ele acabou de nascer. Porque quando ele nasceu, Herodes manda matar todos os meninos, vocês sabem, de 2 anos para baixo. Então isso mostra a perseguição contra Jesus que vai nascer. E que acabaram de nascer ainda uma criança. Você vai ler aqui o capítulo inteiro. Tá? Então, o dragão é o diabo. Por quê? Aqui vai dizer no versículo 4. Levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Então está claro que é o diabo. Tá? As estrelas são os anjos que ele levou após si e lançou sobre a terra. Está falando da queda de Satanás. Agora, não tem mais segredo nenhum. 3, talvez possa surgir uma dúvida. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Cabeça está falando de, com certeza, países, localidades. Tá? Chifres está falando de autoridade, pessoas da margem política que dominam sobre essas cabeças, sobre essas regiões, tá? Que tem autoridade para exercer ordens sobre certas localidades do mundo. Então aqui está claro no capítulo 12 que está falando sobre perseguição contra a igreja, já começando desde Jesus, quando Jesus nasceu. Perseguição contra o povo de Israel, perseguição contra essa mulher que gerou o filho, ou seja, a nação de Israel que gerou o filho, e dessa nação de Israel se ampliou para a igreja, tá? Essa responsabilidade de pregar, de falar sobre o Filho. Então tudo isso está falando do fim dos tempos que nós já estamos vivendo, que é a perseguição contra a igreja, contra Israel e contra a palavra de Jesus. Lembra quando Saulo se converteu? Jesus disse: por que me persegues?
Tá? Então toda perseguição contra a igreja já é automaticamente uma perseguição contra Jesus Cristo. Então esse é o significado. A mulher é Israel, como também é a igreja ao mesmo tempo, na minha humilde visão, fique sempre com a sua opinião, representando o quê? As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Então o dragão é Satanás. E tudo isso que ele vai fazer correndo atrás da mulher, aí não sei se você vai ver que ela fugiu para o deserto, tudo isso está falando da perseguição, tá? Do inimigo contra a nação de Israel e contra a igreja, tá? Então essa é a interpretação, a mulher e o dragão, a perseguição de Satanás contra o povo de Israel e contra a igreja do Senhor, tá? Você vai ver que tudo isso é interessante a gente ver. Agora, vai falar mais. Vai falar até o versículo 8, até o versículo 9. Você pode ler aí na sua casa esse início do capítulo 12. Tá bom? Mas a interpretação é simples, é essa. As cabeças são regiões, tá? Capitais, onde esse mundo, dirigido pelo próprio diabo, porque o mundo jaz no maligno, exerce autoridade sobre o mundo, essas regiões, e chifres com certeza são pessoas, são autoridades que se reúnem em determinados lugares para exercer também ordens e leis contra a igreja, tá? Contra tudo aquilo que se fala em nome de Deus. Leis que vão contra a palavra de Deus, vão contra a moral do evangelho, tudo isso. Amém? Então, analise, estude, comprove, fique sempre com a sua opinião e tome a sua conclusão. Amém? Paz e graça, Deus te abençoe. Analise, estude e comprove.